Boa tarde, Kaique. Bom, hoje a gente vai estudar português e o assunto vai ser classificação dos verbos. Eu pesquisei em alguns sites nessa aula e o melhor que eu vi foi nesse daqui. Foi da professora Daniela Diana. Daí eu vou te explicar. Eu não vou explicar todas as classificações hoje, eu só vou explicar uma classificação. Porque como um verbo é um assunto muito chato, aí eu vou fazer contigo somente uma hoje. Então, toda vez que a gente estudar português, a gente vai estudar uma até acabar as classificações do verbo. Então, é o seguinte: os verbos na língua portuguesa, eles têm algumas classificações. Eles podem ser regulares, podem ser irregulares, podem ser defectivos ou abundantes. Então, hoje a gente vai ver somente o regular, tá? E tem um porém, essa classificação, né, de irregular, irregular, defectivo ou abundante está condicionada à flexão verbal e não ao significado. A gente sabe que verbo é a classe de palavras que tem o maior número de flexões da língua portuguesa e ela é variável. Vamos lá, eu acho que você já estudou que a gente tem os tempos verbais passado, presente e futuro. Só que agora a gente vai ter que ir além disso. É claro que eu não vou explicar o que é o pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, pretérito perfeito ainda. Mas só para você saber, os tempos verbais eles são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Futuro do pretérito e futuro do presente. Esses são os tempos verbais, tá? Agora, como é que os verbos eles se flexionam? Eles se flexionam de acordo com o número. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Que pode ser singular ou plural, tá? Quando você ouvir falando sobre a flexão em número, é porque o verbo ele está ou no singular ou no plural. Ele se flexiona por pessoa, que tem primeira, segunda e terceira, por modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, que a gente vai ver isso mais tarde, tempo, né? Presente, pretérito e futuro. Pretérito é passado, tá bom? E voz, que é ativa, passiva ou reflexiva. Antes de a gente ir além, eu quero somente explicar uma coisa, se você não tá lembrado. Eu vou pegar aqui um... Cadê, meu Deus? Vou ver se eu consigo. Cadê o aplicativo? Não. Eu acho que eu não tenho. Peraí, vem. Eu acho que eu não voltei a cair com o aplicativo. Eu me esqueci de baixar. Eu vou dar uma improvisada aqui. Vou pintar aqui essa folha toda em branco. Bom, então vamos lá. Eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa, e terceira pessoa. Do discurso, né? A primeira pessoa, ela se refere quem fala. Então, eu, do singular, e nós, do plural. A segunda pessoa, ela se refere para quem se fala. Então, vai ser o tu, do singular,
e o vós do plural. E a terceira pessoa vai ser de quem se fala. Então, vai ser ele ou ela, do singular. E eles ou elas, do plural. Essas são as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa. Muito importante isso, porque a gente vai precisar disso quando for para entender os tempos verbais. Então, vamos lá. Modo, a gente tem o modo indicativo, substantivo e imperativo, que a gente vai ver isso nos exemplos. Tempo presente, pretérito e futuro, que tem suas subdivisões. E a voz ativa, passiva e reflexiva. A voz a gente não vai estudar por enquanto, porque é um assunto bem complexo e precisa de uma aula somente para ela. Então, a gente vai ficar somente em verbos regulares e até o tempo verbal, tá bom? Então, vamos lá. Os verbos, eles podem indicar ação, podem indicar caráter de estado, ou seja, podem indicar estado tipo ser, ficar. Pode indicar fenômeno natural, né, que é chover, anoitecer, ventar e por aí vai. Ocorrência, né, de acontecer, suceder e desejo, de aspirar, almejar. E outros processos. Então, o verbo, a gente vai ver mais os de ação e os de estado. Fenômeno natural também a gente vai ver às vezes e ocorrência nem tanto, mas também é importante. Os verbos eles são divididos em 3 grupos de flexões, as chamadas conjugações. E as conjugações, eu vou anotar, acredito que aqui dá. A gente vai identificar pelas terminações. As conjugações elas são a, e i. Essas são as terminações do verbo. Por exemplo, fazer daqui de cima, ó, tá na segunda conjugação, que é a do é. Copiar aqui, ó, termina em a, então tá na primeira conjugação. Ser tá na segunda, então vai ser a segunda conjugação. Ficar tá na primeira, então vai ser da primeira conjugação. Você só precisa olhar para os sinais de verbo. E se terminar em a, é porque tá na primeira conjugação. Se terminar em é, tá na segunda conjugação. E se terminar em i, tá na terceira conjugação. Simplesmente isso, você precisa aprender disso daqui, né? Então, em relação a isso, das terminações dos verbos, a gente também vai ter, digamos que, uma constante. Por exemplo, todos os verbos terminados em ar, na primeira conjugação, eles têm uma determinação, uma flexão, aliás, de número e gênero só. Os terminados em er também. Todos os verbos terminados em er têm as mesmas terminações. Todos os verbos terminados em a têm as mesmas terminações. E todos os verbos terminados em i têm as mesmas terminações, que a gente vai ver daqui a pouco, creio eu. Então vamos lá, agora chega. Os verbos regulares, né, são aqueles que obedecem de maneira precisa a um paradigma de respectiva conjugação. Então, os verbos regulares são aqueles que têm todas as conjunções. Ele tem presente, tem pretérito perfeito, tem pretérito imperfeito, tem pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Tá todo completinho, tá? Verbos regulares são justamente isso. São quando eles têm todas as conjugações de pessoa e número. Bom? Por exemplo, o verbo estudar, né, que ele colocou aqui no modo indicativo. No presente fica eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. No pretérito imperfeito, a gente tem estudava, estudavas, estudava de novo, estudávamos, estudáveis, estudavam.
Pretérito perfeito. Estudei, estudaste, estudou, estudamos, estudastes e estudaram. Eu não vou continuar aqui, porque eu vou te explicar uma coisa, tá? Ó, isso daqui a gente já viu que são as pessoas do discurso, né? Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Vê que aqui, ó, a gente tá trabalhando com o verbo estudar. Estudar termina com A, então tá na primeira conjugação, que é os verbos terminados em A. Todo verbo terminado em A vai ter justamente essas terminações que ele teve aqui, ó, depois do D. Por exemplo, se eu fosse conjugar o verbo cantar, que também é da primeira conjugação, né? Se termina em A, é da primeira conjugação. Ficaria eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Se fosse colocar no pretérito imperfeito, como é que ia ficar o verbo cantar? Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Se eu fosse colocar no pretérito perfeito, daí, ficaria eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Se eu fosse colocar no mais que perfeito, eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantares e eles cantaram. No futuro do presente, ficaria... Ai, cadê a cor? No futuro do presente ficaria: eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles ou elas cantarão. Se fosse colocar no futuro do pretérito, deixa eu ver se vai dar aqui por conta dessa. Vai dar. Se fosse colocar no futuro do pretérito, pera aí. Como é que ia ficar? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantarieis e eles cantariam. Todo verbo terminado na conjugação, na primeira conjugação a, vai ter essas mesmas terminações, tá bom? No modo indicativo, claro. Aí a gente vai para o modo subjuntivo, que eu vou explicar depois o que é cada modo, né? Aqui a gente só está falando sobre as classificações, que é o regular. Regular porque ele tem todas as conjugações, o quadro está todo completinho. Se não tivesse todas as conjugações, ele não seria regular, tá? Aí aqui, ó, o mesmo verbo estudar. Mesmo verbo estudar. Eita, deixa eu colocar uma. Mesmo verbo estudar. Modo subjuntivo. Se que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Pretérito imperfeito. Se eu estudasse, se tu estudasses, aqui tá errado esse eu. Se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis e se eles estudassem. No futuro, quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Viu que o verbo ele tá completinho. Por isso o verbo estudar é um verbo regular. Já no imperativo é aquele modo em que ordena. Imperativo quer dizer ordem. Então, ó, estuda tu, estude você, estudemos nós, estudai vós, estudem vocês. Tá dando uma ordem. Estuda tu, ou estude você, estudemos nós, estudai vós, estudem vocês. Ou se não, no negativo, né? Não estudes tu, não estudes você, não estudemos nós, não estudeis vós e não estudem vocês. Vê que o modo imperativo ele não tem tanta variação que nem o modo indicativo, né?
Pronto, ó. Por enquanto, a nossa aula só vai até aqui, até o modo imperativo. Hoje a gente viu o modo, ou digamos que a classificação regular, tá? Os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que têm todas as conjugações. Tem no modo imperativo tudo completo, tem no modo subjuntivo tudo completo e tem no modo indicativo tudo completo. Relembrando, verbos regulares são aqueles que obedecem de maneira precisa a um paradigma de respectiva conjugação, ou seja, ele tem toda a conjugação do verbo completa, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, garoto.